Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Está fazendo, que já vem ao longo do tempo. A própria venda do Vinícius Júnior para o Real Madrid já colocou o Flamengo num patamar de clube entre os principais clubes da Europa, entendeu? O Flamengo passou a ser percebido de uma outra forma. E o Flamengo vem caminhando, claro, teve a fatalidade, aquele acidente, aquela tragédia dos meninos, que também repercutiu o mundo afora muito mal. Mas essa ação da contratação do Jorge Jesus e da maneira como ela se deu, volto a repetir, trazendo todo o staff do treinador, eu acho que nunca aconteceu isso em clube brasileiro, Gabi. Pois é, e a chegada, né, a gente tá vendo os gols lá, né, realmente são 6 gols de encher os olhos, até aquele que foi sem querer foi muito bonito, que é o do Arrascaeta, que já vem, esse aí acho que tá no terceiro ainda, né. O Flamengo... O Flamengo abre o placar. Em uma das coisas que o Jorge Jesus não abre mão, embora a gente tenha falado muito do trabalho de bola, do Flamengo com a bola, mas da pressão no campo ofensivo, que impediu, cortando a opção de passe do Goiás, exigiu aquela bola longa um pouco mais forçada e o Flamengo conseguiu a retomada e chegou rapidamente ao gol. Porque o Jesus não prega posses de bola longas. Na verdade, ele gosta de soluções rápidas a partir da retomada da bola. Quando necessário, que você tenha paciência. Esse lance de bola na trave expõe mais do que o gol sofrido pelo Flamengo, uma questão de riscos que o time assume ao executar esse sistema, ainda mais nesse início de processo alta, de aprendizado. A linha adiantada sem uma devida pressão no homem da bola para que ele não tenha a liberdade de fazer esse lançamento às costas do defensor. Nas costas do defensor. O gol é menos em função disso, porque é um erro técnico do Rodrigo Caio num lance dominado, num lance que em tese estaria controlado. Ele foge um pouco à questão de uma discussão de sistema. Ali não, mas aí bola na trave, em seguida houve um certo descontrole no jogo, em que o Goiás por pouco não chegou a virar a partida, e aí colocaria evidentemente uma história um pouco mais tensa no jogo, até que o Flamengo retoma o controle da partida. E o faz, após fazer o 2-1, novamente com transições rápidas, com jogadas de transição rápida, o terceiro e o quarto gol saem em jogadas de contra-ataque. E esse quinto gol já é uma outra arma ofensiva, que é um trabalho de bola paciente, muito bem construído até encontrar a chance da finalização do gol. A qualidade dos jogadores do Flamengo, exatamente, a qualidade é muito forte. E o que aconteceu? Eu estava percebendo ontem nos números do jogo, o Flamengo teve 68%, 69% de posse de bola, mas sendo que dentro desse percentual, 40% da posse de bola do Flamengo foi no campo de ataque. Então, assim, o Flamengo alugou o campo defensivo do Goiás, se instalou ali e o Goiás não conseguiu jogar. Essa, para mim, é a grande mudança, voltando àquele assunto lá, será que a continuidade do trabalho, não sei, essa, para mim, é a grande diferença do trabalho do Jorge Jesus para o trabalho do Abel, é que ele está soltando o Flamengo, colocando o Flamengo de uma forma ofensiva, é como filosofia de jogo dele. O Flamengo vai ter que jogar como e ofensivo mesmo, ofensivo, realmente no campo de ataque. Finalização. O Flamengo não alterou, uma coisa que chamou muita atenção no jogo ontem, o Flamengo não abriu mão de alguns princípios de jogo em função do resultado favorável. Tanto que após fazer o quinto e o sexto gol, o Flamengo teve uma série de oportunidades de gol. O Flamengo teve um apetite ofensivo, uma imposição uma tentativa de transformação em gol da sua superioridade técnica, que também é rara de ver. Sim. E que abre. Aí eu acho que quando a gente fala que não tem trabalho pronto, e obviamente que não tem trabalho pronto em um mês, por ser também uma implantação de uma nova cultura, é natural que todos nós aqui, ao mesmo tempo que admiramos uma exibição como a de ontem, e ela de fato foi admirável, especialmente no aspecto ofensivo, ela merece ser exaltada, porque o campeonato se alimenta de coisas assim, ela obviamente levanta algumas questões de futuro. Por exemplo, essa formação com muitos jogadores leves de característica ofensiva do meio campo para frente exige que eles tenham uma participação de intensidade sem a bola muito grande. E aí você tem a temporada brasileira com as suas características muito peculiares. Os jogos, quase todos eles são em posição de nível de dificuldade maior do que em outras ligas do mundo, onde as diferenças entre melhores e piores são maiores do que no Brasil. A quantidade de partidas é maior.
por mais que o Jesus tenha dito após o jogo que está acostumado a jogar a cada 3 dias, no Brasil isso acontece, se você for bem em todas as competições, acontecerá numa frequência maior do que em qualquer país europeu, numa temperatura alta e com viagens mais longas. E só para enriquecer ainda esse fato, que é assim, uma coisa é você jogar na Europa, jogar 3 vezes por semana na Europa, em Portugal, por exemplo, jogar o Campeonato Português e a Copa, a UEFA ou a Champions League, que você faz deslocamentos muito rápidos. Sim. Aqui você joga 3 vezes por semana e que você faz deslocamentos continentais, você às vezes tem que sair, tem que ir para Venezuela. Quantas horas você está levando? Jogou em Curitiba com 9 graus na quarta-feira e jogou com 32, 33 no Maracanã. E tal. Então, mas, Mansur, você... a questão é a manutenção dessa intensidade ao longo do tempo. É um desafio. E ao longo da própria partida. Eu acho que mais do que além de ao longo da temporada, ao longo da própria partida. Assim, claro. O Goiás, obviamente, a gente estava falando ali, não está como o nosso telespectador achou que a gente estava falando, não briga pelo rebaixamento, mas obviamente que ao ser batido com 4 no primeiro tempo, ele impôs um outro ritmo. O Goiás contra golpes ali. O Goiás não conseguiu se impor. E um time como o Atlético Paranaense, por exemplo, como foi na Copa do Brasil? Agora, é evidente que haverá times que tendem a impor um nível de dificuldade maior. O Atlético Paranaense está mais evoluído que o Goiás. É um time de um trabalho mais longo, mais evoluído, é um outro quadro de jogo. Agora, é também possível que o Flamengo consiga manter esse padrão. É observar o futuro. O sinal de ontem foi... Ele colocou para esse trabalho do Jorge Jesus um cenário muito promissor. Muito promissor. É óbvio, para o torcedor do Flamengo se animar, é justo. O nosso papel é tentar projetar o futuro. Tratar isso. E você sabe, Gabi, que eu vou falar, Mansur, eu tive conversando com o Juan, me esqueci, me fugiu o sobrenome dele agora, mas é repórter do Marca, que cobriu o La Coruña nessa última temporada, e a gente estava conversando, ele estava me contando algumas peculiaridades do Pablo Mari, do zagueiro que está vindo para o Flamengo, e também do trabalho do Jorge Jesus. E ele estava falando o seguinte: não me surpreendo se o Jorge colocar o Flamengo para jogar num 3-5-2. Por quê? Porque o Pablo Mari, além de ser o zagueiro, ele faz muito bem a função do líbero e ele joga muito bem também entre as linhas de meio campo. Então, é um jogador que tem a bola alta, que tem balão largo, que tem boa técnica para poder fazer o trabalho de associação dos setores. E olhando para o que eu tenho visto defensivamente, as ideias defensivas do Jorge Jesus, casa muito bem com isso que ele falou. Por quê? Porque eu tenho visto o Arão jogando como o único... Ele recuando um pouquinho. Mas aí na saída de bola, né? É diferente de você ter uma linha de 3 defensores centrais. E sim, mas se o Pablo Mari, que tem 1,93, for um jogador que consegue jogar também no meio-campo, ele pode dar esse equilíbrio. Porque a grande dúvida que eu tenho, e acho que a maioria das pessoas tem, assim, quando o Flamengo pegar um time, pegar um Palmeiras, pegar um Santos, que se propõe a ser ofensivo também, ele vai ser um choque de ideias ofensivas. Será que esse sistema defensivo já está equilibrado? Nem para estar, eu acho que foi muito cedo. Então, é por isso que eu estou te falando. Então, talvez a correção do equilíbrio... Mas aí houve uma amostra em Curitiba, né? Claramente, eu acho que o Jorge Jesus vai ter... Tem ideias das quais ele não vai abrir mão. Tentar pressionar na frente. Quando o time estiver na frente, a defesa vai estar adiantada. Agora, eu acho que tanto na questão da escolha das peças, quanto em alguns comportamentos ao longo do jogo, o jogo, por exemplo, de Curitiba deu alguns sinais. No jogo de Curitiba, os 2 meias pelo lado, que lá foram Vitinho e Arrascaeta, foi isso. Da linha de 3 por trás dos 2 atacantes, muitas vezes foram marcar junto ao lateral. Sim. Algo que o Flamengo não entrou nesse nível de organização defensiva no jogo com o Goiás porque não foi necessário. Porque o time conseguiu pressionar na frente e, como o Gilmar disse, alugar o campo adversário. Você teve o Coediar por trás do Ilharão e não o Diego como esse meia central à frente do volante, como o iniciador de jogada, como o homem do primeiro passe. Então, acho que isso tudo, uma coisa é a implantação de conceitos e de um modelo de jogo. E a partir dele, de acordo com os adversários, eu acho que a gente vai ver pequenas adaptações. Ele não vai, em geral, partir para algo suicida em determinadas partidas. Pois vocês estavam falando do rendimento, né? Enfim, a capacidade física ao longo da temporada. E o Jesus, que tem feito treinos
bem pesados, né? Treinos muito intensos. Aliás, os jogadores têm dito isso repetidas vezes, que nunca treinaram com essa intensidade. E o Jesus falou, e o Jesus falou sobre também as impressões que ele tem. Vamos abrir aspas para o técnico falando sobre essa questão, a comparação dos jogadores brasileiros com os jogadores europeus e o que ele disse. Eu estou a conhecer cada vez mais a grandeza deste clube. Esta torcida, e este clube não é só um clube, esta torcida no Brasil não representa só um clube, representa uma religião. O Flamengo não é só um clube, é uma religião. E eu estou a perceber perfeitamente, cada vez mais, o que é este clube no Brasil. Na Europa não se tem muita ideia que o jogador brasileiro gosta de trabalhar. Pelo contrário, acham que o jogador brasileiro não gosta de trabalhar. Não vim encontrar nada disso. Encontrar uma equipa que gosta muito de trabalhar e que nunca virá a cara ao trabalho. Em poucos dias deram esta intensidade, esta resposta do jogo. Jesus aí ele fala para dois públicos, né? Ele fala para a galera dele, que é o seu vestiário, meio que dizendo assim, olha, eu estou falando bem de vocês, continuem nesse ritmo. Também não adianta esmorecer, não, porque eu elogiei vocês publicamente pelo ritmo, né? E ele fala para a galera que está realmente conectando com esse Flamengo de Jorge Jesus, que é o que muito se queria e muito se faltava no Flamengo nos últimos tempos. E exige de nós também uma reflexão, né? Se criou durante muito tempo uma imagem de que todo o problema do Flamengo girava em torno de atitude, de dedicação. E o testemunho do novo treinador é exatamente o oposto disso tudo. Desfaz totalmente esse mito em torno do elenco, né? Acho que é importante frisar isso, porque esse elenco carregou esse peso durante o balanço do vestiário, né? Que a gente achava que alguns treinadores brasileiros têm aquele poder de chegar lá e chacoalhar o vestiário. Acho que o verdadeiro chocalho do vestiário a gente está vendo agora com o Jorge Jesus. Eu acredito muito em convencimento. Mas com treinamento e não necessariamente com... Eu acredito em convencimento. Convencimento a partir de ideias de futebol. Se o jogador, você consegue fazer com que o seu elenco acredite naquilo, é muito mais fácil você tê-lo seguindo as suas orientações e aquilo que você dita em termos de ritmo de treinamento, de nível de trabalho, de nível de cobrança. Eu acho que a questão toda passa por convencimento. E convencimento não é só com um discurso de motivação, de mobilização. E eles fazem parte do esporte, fazem parte do alto rendimento, eles são parte do jogo. Agora, fundamentalmente em termos de ideias de futebol. Os jogadores acreditem nisso. E a gente vai aos poucos vendo os jogadores do Flamengo executando comportamentos que talvez nunca tenham sido cobrados ou estimulados em muitos deles. Do início você pode ter até um temor. Ele ensinando o Arão a correr é muito claro, né? Assim, isso acontece em outros trabalhos. E daí é importante, daí é que eu ressalto mais uma vez a importância de que você traz o técnico, mas você traz também todo o staff que trabalha com ele. São 7 pessoas. Porque você tira os outros, porque você não cria ilhas de filosofias, de conceitos dentro de um mesmo grupo. Porque o que é comum acontecer? A gente já viu isso várias vezes. Você traz o treinador de fora, o treinador traz um auxiliar técnico e daqui a pouco os jogadores insatisfeitos se aproximam dos outros componentes da comissão técnica, que não são os estrangeiros, e começam a criticar o trabalho, a falar mal, fazer grupinho, a se manifestar contra, e aí você vai, aos pouquinhos, você vai minando o trabalho, entendeu? Então o técnico que é estrangeiro, que vem de fora, ele não entende esse processo, ele acaba sendo fritado por conta dos maus resultados que acabam chegando. Vai chegar, é evidente que o Flamengo vai ter mau resultado com Jesus. O Flamengo não vai vencer todos os jogos com Jesus. Acho que ainda nem deu para ver exatamente qual é o Flamengo completo de Jesus. Mas a sinalização é que o Flamengo está escrevendo uma nova filosofia. Olha, se você pegar os jogadores o elenco do Flamengo... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.